Graças e paz, queridos, bom dia, tudo bom com vocês? Eu estava aqui meditando e pensando sobre o perigo de nós nos embriagarmos com coisas lícitas. Às vezes a gente se preocupa muito com as coisas ilícitas e devemos mesmo nos preocupar, mas muitas vezes são as coisas lícitas, as coisas permitidas, as coisas que não são pecado, que nos tiram da presença de Deus. Justamente por não ser pecado, a gente corre o risco de negligenciar aquilo ali e algo que não é pecado acabar se tornando um pecado por conta do excesso, do abuso. Então Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 5 que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Eu sei que na igreja existe toda uma discussão acerca da bebida alcoólica, do vinho, mas qualquer pessoa que estuda mesmo a palavra de Deus e a história vai saber que vinho na Bíblia é vinho mesmo. Mesmo porque na época não tinha geladeira para você conservar um suco de uva e ele não fermentar. E também não tinha técnicas de pasteurização como nós temos hoje, que o suco de uva fica lá no mercado dias, meses, com prazo de validade longo. Naquela época não tinha nada disso. Então, o que era comercializado, o que era vendido, o que era consumido era o vinho. Tanto é que Paulo diz, não se embriague com o vinho, porque o vinho embriaga, o vinho é alcoólico, o vinho da ceia era alcoólico, tanto que Paulo diz para a igreja de Corinto, olha, tem gente que está se embriagando enquanto outros estão ficando com fome. Como é que você vai se embriagar com suco de uva? Paulo também diz para Timóteo que o diácono, o presbítero, não podia ser um homem dado a muito vinho. Ele não fala nada sobre ele beber socialmente, porque naquela época era comum o consumo social do vinho nas refeições. Ele também diz, no capítulo 2 da carta a Tito, que as mulheres mais velhas não deveriam também ser dadas a muito vinho. Ou seja, não teria problema consumir pouco. Então o vinho nunca foi algo condenado na Bíblia, o seu consumo moderado, o seu consumo social. A embriaguez, o vício, o alcoolismo sempre foi condenado e alertado acerca do perigo que há na bebida alcoólica. Mas a mesma Bíblia que condena o abuso da bebida alcoólica também condena o abuso da comida. E quantos cristãos não estão com suas vidas espirituais comprometidas por conta do abuso da comida? Então não conseguem jejuar, então acabam ficando carnais devido a comerem demais, adoecem e até morrem devido à má alimentação. E você não vê pessoas pregando acerca da comida tanto quanto se prega acerca da bebida alcoólica, o que é um problema muito sério na igreja. O nome disso é 2 pesos e 2 medidas. Você usa um peso, uma medida para uma coisa e outro peso, outra medida para outra coisa, quando na verdade, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, ambas as coisas são pecado. Você abusar da bebida e abusar da comida é a mesma coisa. Agora, é fato que mesmo sabendo que o consumo de bebida alcoólica não é pecado, fato é que a maioria dos cristãos não consome e nem vai consumir. Eu nem aconselho ninguém a consumir bebida alcoólica, mas você já parou para pensar que você pode estar se embriagando de outras coisas? Quando Paulo diz assim, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito, isso pode se aplicar a muitas coisas. Eu posso estar me embriagando com algo que é permitido, que é lícito, e isso estar me impedindo de ter uma vida cheia do Espírito. Todas as vezes que eu pego algo que a Bíblia não condena, que não é necessariamente um pecado, mas eu abuso disso, eu gasto mais tempo com isso do que eu deveria, eu acabo comprometendo a minha vida espiritual e deixando de me encher do Espírito. Então, se eu estou me enchendo de outra coisa, eu estou deixando de me encher do Espírito. E quantas vezes o nosso vinho é uma Netflix? Quantas vezes o nosso vinho é uma série? Quantas vezes o nosso vinho são as redes sociais? Coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas pelo excesso se tornam. Pelo excesso
traz uma embriaguez na minha vida e acaba ocupando o lugar que deveria ser das práticas espirituais, de coisas que eu deveria estar fazendo para me manter cheio do Espírito. Então pare para pensar, o que é na sua vida que não necessariamente é um pecado, mas que talvez pelo excesso de redes sociais, excesso de conversa, excesso de amizade, excesso de comida, excesso de série, o que está sendo um excesso na sua vida? Estamos falando de algo que não necessariamente é pecado. Não é pecado você usar rede social, não é pecado você ver um filme, uma série, não é pecado você comer uma boa comida, mas o que não é pecado, mas que pelo excesso pode estar te roubando de uma vida cheia do Espírito. Então substitua a palavra vinho ali por qualquer coisa que está te embriagando, qualquer coisa que não é pecado, mas que você está abusando. E interprete o texto da seguinte forma: não se embriague com nada, não tem excesso de nada na sua vida, mas tenha o excesso do poder do Espírito, o excesso da presença de Deus, o excesso da palavra. Aos Colossenses, Paulo diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Então vamos substituir todo o excesso na nossa vida por equilíbrio. E a única coisa que nós devemos ter excesso, desequilíbrio, radicalismo, é em ter uma vida cheia do Espírito e do poder de Deus. Amém, querido? Graça e paz. Fique com essa mensagem hoje. Compartilhe, semeie vida no Espírito. Em nome de Jesus, tenha um ótimo dia.